Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo na Casa Espírita, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo estudar um pouquinho mais as lições que Jesus nos deixa. Agradecemos a casa que está de portas abertas, que nos acolhe toda semana aqui para as lições da noite. Então, para o estudo da noite aqui, eu escolhi um tema que está no Evangelho de Jesus e que é uma lição que Jesus nos deixou e está conosco até hoje. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, já próximo ao momento dele ser preso, ele conversou, dialogou com os seus discípulos e dentro do sermão profético ele nos deixa uma frase. E também depois Jesus vai orar e deixa alguns dos discípulos vigiando. Quando ele volta, eles estavam dormindo, tinham sucumbido ao sono. E o que Jesus fala para eles? Vigiai e orai para que não caias em tentação. E no Evangelho, esse no Evangelho de Mateus. E Marcos nos fala: olhai, vigiai e orai. Então, o Evangelho de Marcos nos fala que nós devemos primeiro ficar atentos, olhai, ficar atentos ao que nos acontece. Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou a sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um a tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Eu que vos digo, e digo a todos: vigiai. Esse é o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Em Mateus, capítulo 26, ele nos fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, essa é a lição que nós vamos estudar hoje e vamos ver um pouquinho o que Jesus nos ensinou. Nós costumamos viver hoje em dia mais no piloto automático, né? O que é um piloto automático? Tem no carro, você aperta um botão ali no carro que tem e o carro mantém a velocidade na estrada. Você não precisa acelerar. Tem uns agora modernos, você não precisa nem frear. Se o carro da frente freia, ele freia também. Se o carro da frente acelera, o nosso acelera também. Você não precisa. E um piloto automático no avião, o piloto programa lá e o avião segue a rota dele. Ele vai até o destino, sem a interferência, sem precisar do ser humano ali interferindo. Então, hoje em dia, muitos de nós, seres humanos, nós vivemos assim. A gente leva a vida, vamos passando pela vida sem pensar, sem nos atinar no que acontece ao nosso redor. Nós vamos vivendo. A gente se alimenta, dorme, trabalha, vai para casa, volta para o trabalho, faz o que tem que fazer, mas essa vida rotineira, cotidiana, sem a gente pensar, sem a gente prestar atenção no que está acontecendo muitas vezes conosco. E isso, essa vida material, essa vida do consumismo diário, da gente consumir não só os bens materiais, mas consumir a nós mesmos. Nós consumimos o tempo, consumimos a nossa vida e a gente às vezes coloca como valores na nossa vida aquilo que é mais voltado para o exterior, para o mundo material. Nós queremos tudo de bom no mundo material, não importa as consequências. Muitos seres humanos vivem assim hoje em dia. Por isso que nós vemos na sociedade, ou vemos no mundo, muitos laços desfeitos, uniões que se desfazem, não só uniões matrimoniais de casamento,
mas laços de família, entre pais, filhos, irmãos, no trabalho, amigos que se desfaz, essas uniões. Por quê? Porque muitas vezes os nossos valores não estão dentro e pautados no que Jesus nos ensinou. Nós não temos uma base sólida, e isso se desfaz com o tempo. E muitos seres humanos, nós vivemos sim em fugas, né? A gente tenta fugir dos problemas, fugir dos conflitos, fugir de nós mesmos, muitas vezes, buscando o quê? O culto ao corpo, vaidade, beleza, bens materiais, conforto. Não que a gente não deva buscar os bens materiais, mas a gente não pode viver em função deles. E isso começa a nos trazer transtornos psicológicos, porque nós perdemos a nossa base, a nossa identidade na vida. E isso traz o quê? Muita depressão, ansiedade, comprometimento espiritual. É isso que vai nos fazer. Então, o que Jesus nos trouxe e nos diz, isso desde há 2000 anos, que nós temos uma ponte que liga o ensinamento de Jesus até a ciência moderna. Hoje, a neurolinguística, a neuropsicologia, a neurociência, os padrões cognitivos de estudo, hoje, todos nos traz, reverbera, né? Busca a essência, o ensinamento de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, há 2000 anos atrás, quando ele nos fala, vigiai e orai. Então, no seu momento ali máximo de pressão, que Jesus sabia o que iria acontecer com ele, ele estava ali no momento de tensão máxima, ele ainda se preocupa conosco, com os seres humanos. Nos deixa esses dois verbos, são apenas duas palavras, dois verbos, que vai nos trazer uma profundidade muito grande para a nossa vida e nos nossos estudos, se nós bem compreendermos e bem aplicarmos. Então, lá no Evangelho de Marcos, ele nos fala que primeiro nós temos que olhar. Esse olhar quer dizer, preste atenção. Preste atenção no que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo com você. Olhe bem, fique atento. Tá? Então, esse orar e vigiar começa aí. Esse olhar que ele nos fala é de examinar, de refletir, de pensar, de ponderar, para a gente ter um entendimento da nossa vida, para a gente poder entender realmente para onde nós estamos indo, para onde nós estamos conduzindo a nossa existência, evitando assim os traumas, os problemas psicológicos, os transtornos mentais. Hoje em dia fala-se muito em transtornos mentais, em cuidar da mente, em cuidar do pensamento, em cuidar do espírito. E a casa espírita é um ponto de encontro e um ponto de estudo dessas reflexões, que nós não podemos perder tempo com o que acontece no mundo e deixar para lá. Então, o que nós temos que ver? Olhai, que Emmanuel nos ensina. Olhai o trabalho. O nosso serviço diário, do dia a dia, nos traz lições proveitosas. Então, todo o nosso trabalho, desde a hora que nós levantamos, os afazeres diários, cotidianos, na nossa casa, no nosso lar, no trabalho onde ganhamos o pão de cada dia, vai nos trazer lições preciosas. Se nós fizermos tudo de maneira automática, mecânica, nós vamos estar perdendo essas oportunidades, essas lições. Fiscalizar o tempo é o bem mais precioso que Deus nos deu. Todos nós temos 24 horas do dia. E o que nós fazemos com esse tesouro? O que nós fazemos com o tempo? Nós bem utilizamos ou nós desperdiçamos? Ou nós ficamos matando o tempo? Tem essa expressão? Estou aqui só matando o tempo, deixando o tempo passar, deixando fluir. Será que nós estamos desperdiçando essas valiosas oportunidades que Deus nos deu? Fiscalizai nos afetos, as nossas relações humanas, como estão? Nós estamos
relacionando bem com as outras pessoas, com os outros seres humanos, com a natureza? Ou nós perdemos as oportunidades e apenas deixamos o mundo prosseguir como está? O Emmanuel nos fala que discernir é o primeiro e mais importante preocupação da sentinela. O Marcos nos disse que nós precisamos vigiar. Vigiar é o porteiro, né? A pessoa que está de prontidão, ficar sempre cuidando para que não nos suceda mal maior. Então vigiar não significa ser paranoico, ter desconfiança, desconfiar de tudo, não confiar em ninguém. Não é isso. Vigiar é a capacidade de observar se aquilo que vem de fora está nos atingindo, está mexendo com a gente, e o porquê está acontecendo isso. Então é um filtro, um fio para filtrar. Então quando nós falamos em vigiar, tá? O vigiar tem dois pontos, dois lados, né? Como uma moeda tem dois lados, o vigiar tem dois lados. Primeiro é filtrar o exterior, filtrar o que vem de fora. Temos que ter um filtro. Todo mundo conhece um filtro. Todo mundo sabe fazer café? Quem aqui não sabe fazer café? Quem nunca viu alguém fazer café? Quem não sabe como se faz café? Todo mundo sabe, né? Como é que faz um cafezinho? Todos nós sabemos. O que nós usamos para fazer um café? Pó de café, água e o filtro. Nós temos que filtrar. Então, quando nós filtramos, passamos pelo filtro, o que sai? A bebida, o café, aquilo que nós pretendemos, né? Ou a consequência das nossas ações. Então nós precisamos filtrar aquilo que vem de fora para a nossa mente, para o nosso espírito. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor, os atos da nossa vida, as palavras de outras pessoas, os acontecimentos da nossa vida cotidiana precisam ser filtrados, para que isso não entre na nossa vida e não nos tire o equilíbrio. Por isso nós precisamos escolher aquilo que entra na nossa mente. Todos nós aqui hoje nos alimentamos, não nos alimentamos? Levantamos de manhã, tomamos nosso cafezinho, depois o almoço, creio eu que todos almoçamos, né? Todos jantamos, alguns sim, outros não, outros vão jantar depois da palestra, né? Ou depois, na hora que chegar em casa, mas todos nós nos alimentamos durante o dia para manter vivo. Então o nosso corpo está bem alimentado. O que acontece se nós ingerirmos uma comida estragada ou alguma coisa que nos faça mal? Um veneno, uma planta venenosa, perigosa. O que vai acontecer com o nosso organismo? Vamos adoecer. Vamos perder o equilíbrio orgânico. Vamos nos desequilibrar. E qual é o alimento que nós ingerimos hoje para a nossa mente, para o nosso espírito? O que nós deixamos entrar na nossa mente como alimento durante o dia de hoje? Todos nós temos celular? Temos celular. Vamos começar por ele. Levantamos de manhã com o celular na cabeceira da cama e já começamos a ver as notícias, o que acontece no mundo, ou aquelas mensagens, aqueles vídeos interessantes que prendem a atenção. Vou dar uma olhadinha nesse vídeo que chegou agora. É 5 minutinhos, a hora que você vê, passou 2 horas e você viu aqueles vídeos e nem lembra mais o que viu. É um alimento da nossa alma, da nossa mente? É um alimento. É um alimento saudável? Ou é um alimento estragado que vai nos adoecer, que vai perder o equilíbrio? E se nós nos deixarmos levar por esse conteúdo? Vamos imaginar a pessoa que gosta de ver vídeos, ou noticiários na TV, ou no YouTube, ou na internet, só de violência. Só de cenas de violência. Violência contra outras pessoas, violência contra animais, brigas de trânsito, brigas domésticas, acidentes, aquelas cenas horríveis. No final do dia, como essa pessoa vai estar? Se ela ficou o dia todo vendo isso? Vai ser uma pessoa equilibrada?
vai ser uma pessoa saudável? Se alguém chegar com algum problema, uma palavra meio descompensada, como vai ser a reação dessa pessoa? Se ela só viu violência e só viveu violência, ela vai reagir violentamente. Então, o alimento que entra na nossa alma é o primeiro filtro. Temos que filtrar, controlar ativamente o que entra na nossa mente. Escolher leituras, conversas, ambientes. Quando nós estamos num ambiente ou numa roda de amigos e de conversa, quando começa a surgir aquelas conversas, não que aconteça com a gente aqui em Oswaldo Cruz, mas eu ouvi dizer que por aí acontece em outras cidades. Aquelas rodinhas de amigos que começa a falar mal de um, mal de outro, fofoca de um. Nós nem sabemos se é verdade o que aconteceu, mas nós entramos na onda. Então estamos escolhendo as conversas saudáveis, estamos escolhendo ambientes saudáveis, conteúdos que nutrem a nossa alma. Esse é o filtro, filtrar aquilo que entra, que vem de fora. Estamos deixando que as situações da vida nos afetem, estamos deixando que as circunstâncias, que o que a outra pessoa diz, que as outras pessoas falam, o que acontece lá do outro lado do mundo nos afetem aqui e agora. A nossa saúde mental está sendo bem alimentada, bem cuidada? Esse é o primeiro ponto. E o segundo lado, o verso da moeda: policiar o que sai de nós. Então nós temos que vigiar o que entra, mas nós temos que também policiar e vigiar aquilo que sai. Observar as nossas reações. Nós temos reações de raiva, de ódio, de rancor, de orgulho, de mágoa. Tudo isso, pergunto, o que sai de mim? E eu estou deixando que isso contamine o meu ambiente, o meu lar, as minhas relações com os meus familiares, com as pessoas com quem eu convivo, ou não? Vocês sabem aquela história da excursão? Uma historinha da excursão, que de vez em quando a gente ouve. Imagine que nós aqui vamos fazer uma excursão de ônibus. Essa mais barata, de ônibus. Eu sou o primeiro a entrar no ônibus, e eu sento, tranquilo. Num outro momento, eu sou um dos últimos a entrar no ônibus. Quando eu sou o último a entrar, eu vou escolher o lugar, não vou escolher o lugar para sentar? Já tem várias pessoas sentadas. Será que eu vou sentar ao lado de uma pessoa que eu goste ou de uma pessoa que eu não gosto? Sabe aquelas pessoas que só falam, reclamam o tempo todo, que só contam problemas, que falam isso? Não que tenha pessoas assim, mas a gente imagina. Você sentaria do lado de uma pessoa assim? Não, né? Nós vamos procurar uma pessoa agradável, uma pessoa... E se eu sou o primeiro a entrar no ônibus e sento? Será que alguém vai sentar do meu lado? Vai escolher a poltrona do meu lado? Ou não? Então nós temos que às vezes pensar, né? É isso o policiar ali. Será que nós estamos sendo pessoas agradáveis para os outros? Será que as pessoas que estão ao nosso lado saem melhor depois que deixam a nossa companhia? Ou será que a pessoa, quando ela sai de perto de nós, ela vai, graças a Deus, sair agora? Porque às vezes a gente pensa no outro, né? Outra pessoa aí, mas e nós? Como nós estamos sendo? Então nós precisamos muitas vezes pensar, né? Como disse Paulo, apóstolo, lá na carta aos Coríntios: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nem tudo é conveniente para nós. Nem tudo é conveniente o que chega para nós retermos, deixar entrar na nossa mente, e nem tudo é conveniente a gente externar também. Precisamos cuidado. E uma lição prática para isso é a que a psicologia nos ensina. 3 segundos. Quando a neurociência nos ensina isso. Quando chega um estímulo externo, uma palavra mal empregada por alguém, uma situação que eu não gostei, uma situação adversa, algo que aconteceu, qual é a minha reação? Reagir imediatamente? A psicologia nos fala que nós temos 3 segundos. Esses 3 segundos é o vigiar que Jesus nos ensinou em ação. Vamos pôr em ação, vamos pôr na prática. Como que eu faço isso?
3 segundos é o tempo da gente respirar, encher os pulmões, pensar e ver se vale a pena uma reação ou se não, ou se vale a pena uma reação mais branda. Então, nesse momento aqui, nessa pausa de 3 segundos entre aquilo que me aconteceu e a minha resposta, aqui está a minha liberdade. Eu tenho liberdade de reagir ou não, tenho livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de falar, de retrucar, de brigar, de fazer o que eu quiser. Mas a minha resposta, eu vou estar preso às consequências daquilo que eu fiz. Então, esses 3 segundos é o tempo da minha liberdade. No momento em que eu tenho isso comigo, essa pausa, mas é uma pausa consciente. Eu tenho que fazer isso raciocinando, conscientemente. Então, esses 3 segundos que a psicologia nos ensina é o vigiar, que Jesus nos ensinou em ação, na prática, no nosso dia a dia. Então, nesse espaço aí está a nossa vida. Isso é que a ciência fala que é a metacognição, ou seja, eu ter a capacidade de pensar sobre os meus próprios pensamentos, que a doutrina nos fala, a fé raciocinada, a razão, usar a razão. Se nós reagimos emocionalmente a tudo sob pressão, nós estamos apenas reagindo, muitas vezes até sem pensar, agimos e depois os frutos, né? A consequência, tudo tem sua consequência. Resiliência, aquelas pessoas que são mais resilientes, que têm a capacidade maior de recuperar dos traumas, das dificuldades, dos dissabores da vida, são as pessoas que conseguem absorver, conseguem lidar bem com esse, que tem esse filtro mais ativo, não deixar os estímulos de fora abalar a minha vida. Então, a capacidade que a gente tem de pensar sobre nós mesmos. Então, o que nós precisamos fazer é uma reengenharia da nossa alma, para que a gente possa bem viver. O que é uma reengenharia? Rever e refazer, aquele método lá que vem da ciência da administração, a gente rever o que acontece, rever os métodos, rever os processos, ver o que está acontecendo. Então nós vamos aplicar isso, trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, melhorar os nossos hábitos, mudar a nossa vida, reconstruir as nossas rotinas, refazer o nosso ciclo que nós temos na nossa vida. Isso que a doutrina espírita vem e nos ensina como a reforma íntima, mas nós temos que fazer isso aprofundado, modificar a nossa estrutura, como nós estamos agindo, porque nós muitas vezes queremos a solução para os nossos problemas e as dificuldades da nossa vida, buscamos uma religião, buscamos uma filosofia, chegamos aqui na casa espírita, vamos em outro local e pedimos para Deus, mas muitas vezes nós queremos uma solução, um milagre, que Deus venha resolver nossos problemas, e isso é ilusão, isso não existe. Isso é uma fuga, nós estamos fugindo do nosso esforço pessoal, da nossa realidade. A realidade não vai se modificar só porque nós queremos, a realidade vai se modificar se nós trabalharmos por isso. Então, a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega, e Deus nos dá todas as condições e todas as faculdades para que a gente possa melhorar por nós mesmos. E o amor universal de Deus é para todos, por isso que ele diz universal. Mas o que Deus nos dá é tudo como semente, nós temos que cultivar, plantar. Muitas vezes eu até falo, até brinco com as pessoas, a pessoa fala, eu não tenho muita paciência nessa vida. Eu falei, mas Deus dá paciência para todo mundo, e infinito. Quando nós nascemos, Deus nos dá um monte de paciência, Ele nos dá um saco de 60 quilos de paciência, só que é semente. Nós temos que pegar aquela sementinha, arar a nossa terra interior, plantar, regar, adubar, para que essa frutinha cresça e frutifique, ou seja, sejamos uma pessoa paciente. Mas o que acontece? A gente perde a paciência fácil, né? Então aquela plantinha que está pequenininha assim morreu. O que a gente faz? Vai lá, pega outra semente, começa de novo. E assim é com tudo, né? Com
tudo. Todas as bênçãos que Deus nos dá, é tudo em forma de semente. Nós temos que andar com os nossos próprios pés. Nós temos que tomar cuidado, para que a gente não caia em tentação, como disse Jesus lá no Evangelho de Mateus. Então, a sintonia espiritual, ela segue a lei de afinidade. Quando nós vimos ali atrás que a gente tem que vigiar aquilo que entra em nós e aquilo que sai, nós temos que ter essa lei de afinidade. Vocês se lembram do exemplo agora há pouco que eu falei do ônibus? Nós sentamos. Imagine que ao nosso lado vai sentar várias pessoas que gostam da gente, que se afiniza, que torce pelo mesmo time, que tem a mesma religião, que tem o mesmo gosto filosófico, o mesmo gosto político, age da mesma maneira, resolve os problemas da mesma maneira. Pessoa que tem afinidade com a gente, só que não estão encarnados, estão desencarnados, e estão ao nosso lado, e estão nos influenciando os nossos pensamentos. Nós não sabemos. Por isso que quando nós falamos da metacognição, que a gente ter a capacidade de pensar os nossos próprios pensamentos, raciocinar e ter uma reflexão daquilo que eu estou pensando, exatamente para a gente ver se esse pensamento é meu ou não, se isso eu estou sofrendo alguma influência ou não. Pedro nos fala, né, que nós estamos cercados por uma multidão como testemunha. E lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós somos influenciados em nossos pensamentos pelo plano espiritual, pelos espíritos, qual foi a resposta? Muito mais do que imagina. De ordinário, eles vos dirigem. Como nós ainda estamos na infância espiritual, estamos ainda no mundo de provas e expiações, como crianças pequenas, a gente não deixa as criancinhas pequenas soltas, né? Os pais cuidam, direcionam a vida, não deixam fazer o que quer. E nós também. Só que nós temos o livre-arbítrio para escolher quem vai dirigir a nossa vida. Se nós escolhermos boas companhias, tivermos bons pensamentos, boas emoções, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa mente, nós vamos ter como companhia os nossos anjos da guarda, nossos mentores, aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Se nós partirmos pela porta larga que Jesus nos falou, nós vamos ter como companhia aquelas pessoas, aqueles espíritos que se afinizam conosco. É a lei de afinidade. Então, o orgulho é um peso que abaixa a nossa frequência e abre fendas psíquicas. Aqui o orgulho como exemplo, mas poderia ser orgulho, vaidade, egoísmo, aqueles sentimentos, né, que nos deixam para baixo, né? Mágoa, ressentimento, rancor. O ser humano é pródigo nisso, em colocar esses substantivos aí. Então, o que nós precisamos pensar? Que é uma simbiose. O que é a simbiose? São aqueles grupos de plantas ou animais que vivem em conjunto e reciprocamente um colaboram com o outro na vida. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, esses espíritos imperfeitos, eles conectam nas nossas falhas morais, naquilo que nós temos ainda de ruim em nós, porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui nesse plano terrestre. Então, as nossas falhas atraem companhias que têm os mesmos pendores, que gostam daquilo que nós estamos ali. Por isso que nós precisamos, como defesa, de uma vigilância constante. Por isso que Jesus nos alertou: vigiar, para que não caia em tempestades, para que a gente não caia em tentações. Então nós temos, né, o nosso livre-arbítrio para escolher. E nós precisamos tomar cuidado com a afinidade que a gente tenha. Mas para isso, para que a gente possa fortalecer e conseguir realmente ter um equilíbrio maior na nossa vida, o que nós precisamos? Da oração. Porque Jesus nos disse: vigiai e orai. Então, essa conexão com Deus. Imagine uma estação de rádio ou de TV, ou hoje aqui da internet, esses canais, que está transmitindo para nós paz, amor, serenidade, tranquilidade, tudo de bom. É Deus, a divindade. Tudo isso provém de Deus, e Ele está transmitindo isso para nós direto. Basta que a gente
sintonize. Basta que a gente sintonize. Mas muitas vezes nós não gostamos, né, dessa sintonia. A gente prefere a balbúrdia, né? A confusão. Quem não gosta de um barraco, né? Barraco não aquele lá da favela, mas de uma discussão, de uma briga, de uma treta, né? Nós somos seres humanos, nós ainda gostamos dessas coisas. Então, quando nós nos afinizamos com isso, nós não estamos afinizando com a paz, o amor, a serenidade que provém da divindade. Estamos afinizando com o outro lado. Então, precisamos manter essa frequência. Com essa frequência vai melhorar, estabilizar o nosso ritmo cardíaco, o nosso mundo interior. Então, a oração, ela precisa do quê? Alguns minutos. Basta alguns minutos que a gente possa pôr em prática, em ação, essas orações. 2 minutos diário de uma presença, sem tela, sem ruído, sem demandas mentais, apenas respirando, prestando atenção na nossa respiração e nos afinizando com Deus. Uma leitura pausada, ler. Todos nós recebemos uma mensagem hoje. Vamos pegar essa mensagem, vamos ler, mas com atenção, pensando, refletindo nas palavras, no texto, nos parágrafos. O que aquela mensagem está nos transmitindo, o que ela nos traz de bom, o que eu gostei, o que eu entendi daquilo. Se eu ler essa mensagem hoje aqui, amanhã eu consigo explicar para outra pessoa, para um amigo, para um familiar, o conteúdo dessa mensagem? Precisamos pensar, refletir nesse tempo. E o serviço ao próximo, né? Joana de Anjos nos fala que agir no bem é a melhor oração. Quando nós fazemos o bem ao próximo, é a oração sendo concretizada, o amor em ação, é a caridade. Então nós temos os 3 passos que uma oração nos traz. Primeiro, ela vai nos elevar o pensamento. Vamos sair daquilo. Por que aconteceu comigo? Por que comigo isso? Por quê? Como que eu posso aprender? Quais as lições que eu tiro dessa situação que eu estou passando? Isso vai nos fazer uma recomposição da nossa vida bioelétrica, da nossa parte espiritual e da nossa parte orgânica também. Vamos nos sentir melhor, mais calmos, mais tranquilos. A oração nos traz isso. E vai nos trazer uma abertura para a inspiração, para que a gente possa, se nós estamos serenos, tranquilos, conseguimos sintonizar com as emanações que vêm de Deus, que vêm através dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores. Às vezes nós estamos passando por dificuldades na vida, nós oramos, pedimos um conselho, mas a gente não ouve o que o nosso anjo da guarda está aqui nos orientando, nos aconselhando, porque nós estamos com muito ruído em volta de nós, ruído não só físico, mas ruído mental, pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, que isso às vezes nos desequilibra. Então nós precisamos tentar manter um equilíbrio, esse equilíbrio imperturbável aí, que Jesus nos ensinou. Velai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Está lá no Evangelho de Mateus. Então, amanhã pode ser muito tarde. Então temos que começar hoje, pôr em prática esses ensinamentos do Cristo. Vigiai e orai. Temos que unir os dois, para que a gente possa atingir um bom equilíbrio, para que forme raízes em nós esses ensinamentos. É aquilo que Joana de Anjos nos ensina. Só o amor, conforme lecionou Jesus, pode diluir os dramas existenciais do momento, facultando a esperança real de felicidade. Esse amor que Jesus nos ensinou e que Deus nos dispõe todo o tempo. Só que esse vigiar e orai que Jesus nos ensina não é primeiro vigiar e depois orar, é vigiar e orar, como o nosso pulmão, os dois funcionam ao mesmo tempo quando nós respiramos. Então vigiar e orar é concomitante. Nós temos que, ao mesmo tempo, trabalhar esses 2 pontos de equilíbrio. E é uma espiral, né? Estou vigiando e orando, acontecem as coisas na minha vida, eu faço acontecer alguma coisa e está sempre nesse ciclo
aí ascendente, para que a gente possa realmente manter o nosso equilíbrio, que é aquela história do bambu, né? O bambu, um bambuzal, numa tempestade, uma forte ventania, ele deita, mas ele não quebra, ele verga, mas ele não quebra. Por quê? Porque ele tem essa flexibilidade. Agora aquela árvore, aquela planta, que ela é muito dura, muito rígida, quando dá um vento forte, ela quebra ao meio. Então, nós precisamos ter a capacidade de atravessar as tempestades da vida, os problemas, as dificuldades, sem ser problemas, sem ser a tempestade, sem aumentar. Muitas vezes aparece um problema na nossa vida, em vez da gente conseguir resolver, a gente aumenta, duplica. Não que isso aconteça aqui, né? Mas então eu proponho agora, já para encerrando, né, no final da nossa apresentação, do nosso estudo, não uma palestra, uma reflexão da noite, proponho um desafio para nós, para todos nós, né? Todos nós que estamos aqui. Vamos fazer um desafio de 7 dias, 5 minutos por dia. É muito? 5 minutos por dia? É pouco, né? Não é muita coisa. Então vamos lá. De manhã, ao levantar, 3 minutos de oração. Sintonizar com Deus, com a divindade. Não pedir nada. Só agradecer. Só orar. Manter essa sintonia, buscar essa sintonia com a divindade. E estar assim preparados para o dia a dia. E durante o nosso dia, vamos, né, no vigiar e orar. Não vamos esquecer do vigiar e orar durante o dia. E à noite, no final da noite, 2 minutos dessa reflexão. Como eu cheguei no final do meu dia? Como são meus sentimentos? Como está o meu interior com os acontecimentos do dia a dia? São 5 minutos. 3 de oração e agradecimento de manhã, 2 de reflexão à noite. Está lançado o desafio, depois a gente cobra quem fez. Mas, meus amigos, não é fácil. A gente sabe que a vida nossa é difícil, a luta diária é complicada. Às vezes a gente parar para reflexionar, fazer uma meditação, fazer uma oração, é difícil. Muitas vezes a gente faz aquela oração decorada. A gente pega, que nós aprendemos aí de criança, a gente decora a oração, faz, mas às vezes nós nem prestamos atenção no sentido das palavras que ela quer nos dizer. Mas aqui não, aqui é uma oração do coração, que brota de nós. Então, só 3 minutinhos. E depois no final da noite fazer essa reflexão. Durante 7 dias. Está lançado o desafio aí para vocês. Para nós, né? Vou fazer também. E para quê? Para que a gente possa criar em nós uma armadura. Para que a gente possa manter o equilíbrio. Sermos mais fortes. Para que possamos sair desse ciclo. Ser mais prático, né? Se vigiar, orar e equilibrar. E começar de novo, vigiar, orar. Para que a gente possa ter uma armadura em nós contra as influências negativas do mundo e manter o nosso equilíbrio. E assim nós estamos equilibrados, estamos mais firmes, nós podemos ajudar o próximo de uma maneira mais consciente, né? Então que a nossa palavra seja uma semente e o nosso silêncio seja um solo fértil. Para quem quiser se aprofundar no tema, tá? O tema da noite está lá em Mateus capítulo 26, Marcos 13, Lucas 21, que é o vigiar e orar. Tá? O livro dos Espíritos, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, evidente, né? Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida e No Mundo Maior também. Então as lições do Chico Xavier aqui de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, eu tirei a maior parte dessas lições da noite para nós. Obrigado pela atenção de todos e que Deus nos abençoe.